O endividamento operacional foi de 96 milhões. Esse é o ponto que o BAP diz que ele poderia ter mudado, mostrando uma grande redução, já que ele fechou 2024 com 346 milhões. O crescimento de arrecadação foi São Paulo, que é a quarta bolinha ali. E aí ele fala a seguinte frase: vai haver um fosso, está se abrindo um fosso, começa a haver um fosso enorme de distância do Flamengo para os outros clubes. Não me surpreende, porque eu estou falando isso há algum tempo já do BAP. Assustou todo mundo, assustou não, né? Deixou todo mundo com o pneu arriado. Ele deixou escapar que está assustado, hein? A apresentação foi muito contundente, né? Com muitas informações importantes. E um detalhe, né? Muito se discute até hoje, que é uma estupidez sem tamanho, inclusive na mídia. Desconhecimento, desinformação. Tem que dividir melhor o dinheiro da televisão, das transmissões, porque o Flamengo ganha muito. Quinta receita do Flamengo, o dinheiro de TV. Quinta. O ranking que ele apresentou ontem, atrás de publicidade, dinheiro de bilheteria, venda de jogadores e sei lá mais o quê. A TV fica com os lucros do pacote de marketing e não distribui aos clubes. Então tem lá a nariguda da Globo que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol, que não estimula, dá vontade de chegar e falar: filha, convence a sua empresa a botar 10 milhões por ano, 20 milhões por ano em direito de transmissão, que aí a coisa fica melhor. Tá falando da jornalista lá do Não, o que dá em João tem que bater em Maria também. Quem é que tem que pagar as contas? Somos nós que temos que pagar a conta. Olha quanto é que a empresa dela paga aqui pelo brasileiro. Isso eles não falam. O Flamengo bota 22 milhões no negócio, o Flamengo pede 11 milhões por ano, pede 1 milhão por mês com futebol feminino. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Fly Geral, que tem tudo da base ao profissional. Muito obrigado pela sua presença. Um Feliz Natal logo de início. E no vídeo de hoje a gente vai ver algumas coisas que o Mauro César falou sobre a atual situação financeira do Flamengo, que realmente está assustando tanto os antes quanto a imprensa paulista. E a gente vai deixar também uns trechinhos importantes dessa apresentação que o BAP fez ontem na Gávea, mostrando, né, a redução da dívida de 300 e poucos milhões para menos de 100 milhões, um investimento em várias áreas e também a não dependência do dinheiro de televisão, né? Vamos dar uma olhada primeiro no Mauro César, no que ele disse sobre a atual situação e o constrangimento notório dos outros jornalistas com o Flamengo voando financeiramente. Vamos lá. Ou seja, o Flamengo cada vez menos depende, né, do dinheiro. Ele é importante, claro, mas não é o que puxa esse faturamento para esse nível tão elevado, né? Isso já mudou muito, já vinha mudando há algum tempo. Acho que não chega nem a um quarto do faturamento o dinheiro dos direitos de transmissão. Tudo que se falou, aquilo tudo, para mim, é desconhecimento, ignorância ou tentativa de vender narrativas que não correspondem à realidade. É como se aquele fosse o fator preponderante para um ter uma condição melhor do que outros. Na verdade, tem uma série de razões que levam a isso, né? Houve uma organização. O Flamengo, aliás, há quem tema, ou não acho que teme, não. Há quem torça. Meta os pés pelas mãos para dar tudo errado. Difícil, amigo, muito difícil. O Flamengo tem uma lei de responsabilidade fiscal desde abril de 2015. Os dirigentes podem responder, inclusive, com seus próprios bens, se por acaso eles forem agirem, digamos assim, de forma que venha a levar o clube a ter problemas sérios, né? Ou por desonestidade, por incompetência. Má gestão, né? Entre outras questões, pode haver afastamento. Então, existe um estatuto que protege, pode acontecer, eventualmente pode acontecer. Eu sempre digo, depois que destruíram o Manchester United, praticamente qualquer clube pode estar sujeito a um terremoto desse. Mas é bem mais difícil, bem mais difícil. E as pessoas que estão lá, houve cisões, né? Mas o BAP e outros, tantos que com ele estão nessa gestão, estavam lá em 2012, 2013. Sabe? É o mesmo grupo, com algumas cisões, mas a ideia é a mesma. Então, ao invés de torcer e cobrar para que os outros se organizem, subam, né, galguem parâmetros, como diria Lazzaroni, muita gente prefere torcer para que o que está em cima caia, para ficar todo mundo na vala comum. Porque o potencial de alguns clubes brasileiros é para chegar perto disso aí. Alguém tem dúvida de que, de fato, é uma distância que tende a aumentar. Pelo que a gente viu ontem, assim, os números são realmente impressionantes, porque não se imaginava atingir tão rapidamente, como você falou, aí, essa casa dos 2 bi. E com relação à dívida, o que acontece? O que ele defende, que o Flamengo pode contratar mais. Contratar é se endividar. Mas o Flamengo pode fazer dívida. Aliás, é uma coisa também sempre importante dizer. O problema nunca é fazer dívida. Você pode fazer uma dívida, você pode comprar um carro. Se você consegue pagar as prestações do carro, não é um problema. É uma dívida, mas você está pagando, você tem dinheiro para pagar. Você ganha um valor X por mês e aquela prestação cabe no seu orçamento. Problema nenhum. Um apartamento, pagar por uma viagem, tudo isso é dívida. Que a pessoa faz, o clube pode fazer a dívida para contratar um jogador, para melhorar o seu centro de treinamento. Dívida saudável. Para fazer uma melhoria aqui ou acolá, né? A situação do Inter, que não paga o Thiago Maia até hoje. Olha só, não consegue pagar um jogador, gente. Aí vai vender o Vitão para o Cruzeiro, vai receber o dinheiro, vai pagar o Thiago Maia? Não sei, talvez não, né? Não pagou até hoje, né? Tempo de gestão apenas, né? Então,
essa é uma diferença grande entre o Flamengo, entre o próprio Palmeiras. O Palmeiras dentro das suas limitações também, dentro do que fatura. O Palmeiras faturando 1,6 aí também é bem alto perto das últimas perspectivas do Palmeiras, mas obviamente que é muito diferente. 500 milhões de diferença para o Flamengo é uma diferença bem razoável. E aí ontem a gente vai ter muito tempo para falar sobre isso. A parte técnica da apresentação do BAP é muito bacana. Tem a questão do jeito que ele fala e das coisas que ele fala que a gente pode discutir mais para frente, que eu acho que ele cometeu erros grosseiros e a gente pode falar depois. E na questão, eu penso diferente do Mauro, justamente por ser quinto item no faturamento do Flamengo, que o Flamengo poderia pensar numa forma da questão do produto, que a gente já discutiu por muito tempo, de distribuir melhor e não de pensar em ganhar cada vez mais na televisão. Ele tem outras milhões de formas para ganhar cada vez mais do que todos os outros concorrentes. Mas o Flamengo já fez. Pô, isso aí já foi mais do que explicado. Pô, acho que já está até cansativo esse direito de televisão. É notório que o Flamengo perdeu muito mais do que poderia, né, diante do que o Flamengo consegue em relação à audiência, né? Então, e não foi aprovado por unanimidade. Então vamos lá, vamos ouvir o que o Mauro falou. Isso, Danilo, você sabe disso. Da gestão do Landim para agora, quando o Landim assina com a Libra, o Flamengo passa a ganhar bem menos. A questão é outra. A questão é que não houve concordância com relação à distribuição de um determinado percentual. Simples assim, não houve uma assinatura concordando e aí surgiu todo esse imbróglio. Mas isso é uma gota dentro de uma piscina. Não é por isso não é isso. O que eu quero dizer é que não é esse o fator preponderante. Tá vendo? O jornalista como já foi dito, repetido, até hoje é repetido. Irmão. Como se a televisão, ou não a televisão, os direitos de transmissão, que não é só a TV, né? Hoje em dia, o streaming também, fosse o fiel da balança. Não é mais. Só com a Betano. Não é mais, exatamente. Então, assim, as pessoas têm que entender o que está acontecendo. A questão é o seguinte, cara, isso tudo custou, teve o remédio amargo. Ninguém quer tomar o remédio amargo. Aí é difícil, irmão. Aí é difícil. Sabe, eu já vi gente em outra rede social falando, não, em 2013 o Flamengo dava... A dívida do Corinthians está em quase 3 bilhões. E eles contratando, pagando salários altíssimos. É esse remédio amargo aí que o Mauro fala, ninguém quer tomar, pô. Não, 2013 estava devolvendo o Wagner Love, dispensando o Dorival, cortando na carne, pegando dinheiro da Adidas, que recebeu de luvas do contrato, indo lá pagar a dívida com o governo. É isso que estava sendo feito. Então, assim, custa, né? Então, primeiro é o seguinte, todo clube teve a mesma oportunidade de se organizar em algum momento e começar a pagar suas dívidas. Todos tiveram essa possibilidade. Mas o Flamengo fez e o Palmeiras fez. Os outros estão aí, com dívidas enormes, parece que não tem a mínima importância. O dinheiro vai brotar de algum lugar, outros ganham títulos e dá uma abafada na desastrosa situação econômica, administrativa, política do clube, né? E assim vai. Só que eu não sei até onde vai, porque as coisas mudaram, né? As cobranças vão aparecer. A obrigação de pagar, que não deveria ser uma obrigação, deveria ser uma coisa, um comportamento natural. E o fair play chegou, vai né? começar a ter, os clubes vão ter que começar a pagar o que deve. Essa questão das contratações começarem a ser diferentes é um modo inteligente, porque eu ia fazer essa crítica antes. Apesar dos títulos todos que o Flamengo ganha, com mérito, organização, melhor time, um ótimo treinador, a torcida imensa, enfim, tudo está funcionando maravilhosamente bem. Só que eu acho que não tem nenhum clube, mesmo sendo o Flamengo ou o Palmeiras, nenhum clube que se pode dar o direito de gastar muito com uma folha salarial e ter um número muito grande de jogadores que você não vai ter retorno de mercado. Fica todo com a Globo. É justo? Então, a TV usa equipe para cobrar investimentos unilaterais, mas a audiência vem da gente, pô. Então isso me lembra, né, para os dinossauros que estão aqui como eu, daquele clássico caso de 77, onde à época o pessoal da FAF disse, olha, dane-se, não vão transmitir merda nenhuma de Fla-Flu no Maracanã se não pagarem. Ah, que absurdo, a imprensa disse, é um absurdo, o futebol é do povo, não tem que pagar nada. O cara transmitia, vendia, ganhava dinheiro, os clubes não ganhavam. Flamengo e Fluminense na época disseram, então não vão transmitir porra nenhuma. E desde então a gente consegue receber dinheiro disso. Então hoje se repete no futebol feminino a mesma história de 50 anos atrás. O cara acha que pode transmitir, você paga as contas, ele ganha dinheiro com aquilo que ele vende e não te repassa nada. Tinha um crescimento de 500% das vendas vezes 2024. Eu não acho que seja um número para a gente se gabar. Eu entendo que 26 a gente deve vender metade disso por uma razão muito simples. E vocês vão ver nos resultados financeiros que a gente teve. A gente não precisa vender e nós vamos manter o elenco e reforçar onde for necessário. Nós não precisamos queimar ativo para fazer caixa no ano de 26. Isso pode fazer muita diferença no ano onde pelo menos 17 clubes da Série A vão ter que fazer esse tipo de movimento. Não vou entrar muito nos detalhes, mas a gente precisa reduzir a idade média do nosso elenco.
para jogar 75, 80 partidas por ano, você tem que ter jogadores mais fortes, mais jovens. Mas a gente acredita que elas vão seguir relevantes ano que vem, porque a gente vai querer continuar ganhando a porra toda. Direito de transmissão, 235 milhões, a gente acha que vai fazer um pouco mais. Esse ano, 265. A gente tem a perda da Libra de $500 milhão. Tem o ganho judicial de questionar e recuperar 266 milhões em 4 anos. Então, desse dinheiro, metade, a juíza de primeira instância disse que a gente tem razão. Claro que a gente vai brigar, vai para a arbitragem. A gente não vai ganhar os 266, mas eu acho que desses 500 é capaz de a gente recuperar uns 200, 210 milhões, que é muito dinheiro. Se você dividir por 4 anos, vai dar 50 milhões por ano. Sem despesa associada, é um caminhão de dinheiro. Eu acho que isso vai ajudar o Flamengo ali na frente. Então, o Flamengo conquistou a independência financeira das receitas de TV. Neste ano, foi a 5ª fonte de receita da gente. Para quem era a primeira no futebol brasileiro há 40 anos, então, assim, o Flamengo não depende mais de renda de TV. Quando a gente fez a promessa de campanha da gente, isso era muito turbinado pelo planejamento do estádio. A gente dizia, Flamengo tem que faturar 2,1 bilhões com margem de 31% em 2030. Né? A gente estava errado. A gente fez 2,1 em 25 e a margem não foi 31. A margem foi 32. Então, eu queria pedir aos senhores uma salva de palmas para esses profissionais que trabalharam aqui. Vocês estão de parabéns. A gente está vivendo um sonho, né, galera? Que era o que todo torcedor esperava na década de 90. Eu sei que vocês adoram trabalhar comigo, me acham fofo e meigo, que eu não cobro muito. Beijo para vocês. Vai ter o início do projeto de construção de 2 campos de futebol de salão, que é um projeto nosso de integrar. A gente acha que salão é fundamental para a base. Então, como a base está lá, a gente vai ter quadras de futebol de salão lá para desenvolver as crianças numa primeira etapa até 11, 12 anos de idade. Você tem ninho do urubu. Sobre o novo estádio, vocês sabem o que foi feito, não? O apoio da prefeitura com prazo estendido e o compromisso documentado, isso é que é mais importante. Agora está documentado, o terreno é do Flamengo. O estudo da GV, como vocês sabem, ajustaram não só o projeto do estádio, mas os custos associados. O planejamento está em premissas mais sólidas. A gente está assumindo por criar uma poupança prévia para que na hora certa a gente decida se a gente faz e como vai fazer. O próximo passo, como a gente tinha dito para vocês, é a saída da Naturge do terreno. Ela pode acontecer em até 4 anos, a gente espera que ela seja mais rápida. O Flamengo vai virar um monstro das Américas do ponto de vista de receita econômica. Agora, uma coisa que é interessante que é o seguinte, endividamento. A gente tinha 346 milhões de endividamento no final do ano passado. Caiu para 96. Gente, endividamento é que nem colesterol, tem o bom e tem o ruim. Certo? Como o nosso 96 não é com o banco, isso aqui é um erro meu. Eu errei. Porque eu sou supersticioso, não aproveitei a janela do meio do ano e meti o pé na jaca. Quem achou que a janela do meio do ano foi agressiva, a gente podia ter feito, se eu soubesse os resultados da gente no fim do ano, eu teria feito o dobro da janela que a gente fez no meio do ano. Só que se meu pai fosse minha mãe, eu tinha 2 mães e nem o pai. Então joguei do lado conservador. Mas, 96 está errado para um clube que fatura 2 bilhões. Para quem conhece o conceito de alavancagem, se não é dinheiro de banco, eu podia trabalhar tranquilamente com uma dívida de mais 300, 400, 500 milhões de reais de jogadores que vão gerar o quê? A garantia de que eu vá ganhar o Brasileiro ou a Libertadores. Mas se não ganhar no ano, mas se ganhar no ano seguinte está valendo também. Hoje eu tenho lastro econômico e financeiro para cometer esse tipo de aposta, vamos dizer assim, de ser muito mais agressivo. Eu não tenho o que perder. Então, o endividamento da gente hoje é um endividamento que está errado. Um clube que fatura 2,1 bi e teve 360 milhões de resultado não pode dever 96 milhões. Está errado isso. A gente vai corrigir isso ao longo de 26. É isso, rapaziada. Eu acho que a gente conseguiu trazer um grande resumo aqui da opinião do Mauro César, do Casagrande, né? Que, apesar de às vezes falar algumas besteiras, mas ele sabe que o calo tá apertando no clube dele, que o Corinthians está devendo muito, apesar do título que conseguiu. Ainda bem que o Corinthians conseguiu esse título, porque foi em cima do Vasco. Mas é aquilo, né? Os clubes caindo na realidade, alguns, né, clubes caindo na realidade e vendo que o caminho a ser seguido é o caminho rubro-negro, de austeridade financeira, para que no futuro consiga colher o que plantou positivamente. É isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Se inscrevam aqui na Fly Geral, que ela tem tudo da base ao profissional. E que vocês tenham um Natal abençoado. E se beberem, não peguem os carros, né? Não dirijam, porque
A gente vê muita coisa ruim, às vezes, nas estradas acontecendo nessa época de Natal, Ano Novo, né? Então é isso, galera, que vocês tenham aí um jantar especial com a família de vocês. E quem não tiver família, né, que Deus possa confortar o seu coração. Estamos juntos. Até a próxima e saudações.